Então, entende-se por infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do CTB, da legislação complementar e resoluções do CONTRAN. Ou seja, nós vamos pegar este termo inobservância e dar ele no sentido de desobediência ou descumprimento, tá? Então, quando o código fala em inobservância, logicamente, está falando de um contexto de desobediência, tá? A qualquer norma de trânsito, tá bom? Então, inobservância, quando você não observa, né? Essa inobservância dá-se quando você descumpre, quando você transgride, quando você viola qualquer norma de trânsito que esteja ali no código, em seus artigos, e também em alguma resolução, portaria ou norma complementar pertinente ao próprio código, tá? Desobedeceu, inobservou, tá? Você comete uma infração de trânsito. É isso que está no artigo 161 do CTB, onde começa aí toda essa questão de infração, tá? As infrações de trânsito, elas são punidas com penalidades e medidas administrativas, tá? Penalidades, medidas administrativas. Então, o que são penalidades, pessoal? Penalidades são sanções. Sanções são punições aplicadas. Elas estão previstas no próprio Código de Trânsito Brasileiro e são aplicadas aplicadas aos condutores infratores. E quem é o condutor infrator? É aquele que infringir, aquele que transgredir e não observar as leis de trânsito. Entendo aí o contexto como está se formando agora, tá? Então, penalidade são punições, tá? São sanções aplicáveis aos infratores de trânsito, aqueles que transgridem as normas de trânsito. E elas são aplicadas pela autoridade de trânsito, tá bom? Daqui a pouco iremos saber quem é a autoridade de trânsito, certo? Então, a quem cabe a responsabilidade, pessoal, pelas infrações? Quem é que responde pelas multas de trânsito? Falando no popular, tá? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele aponta 4 tipos de infratores. São 4 os infratores que podem responder pelas infrações de trânsito. Gente, isso é muito importante, tá? Então, responde por infrações de trânsito o proprietário do veículo, o condutor do veículo, o embarcador da mercadoria e o transportador da mercadoria. Então, quando eu falo em embarcador e transportador, eu estou falando do CNPJ, da empresa que está transportando e da empresa que embarcou a mercadoria. Então, vamos lá. Quais são as infrações, portanto, que são as responsabilidades do proprietário do veículo? Pessoal, isso é muito importante. Documento e equipamento, tá? Aquelas infrações de trânsito que forem oriundas, consequência de documentação irregular do veículo ou equipamento obrigatório ausente, desconforme, ineficiente. Então, isso são infrações que respondem diretamente o proprietário do veículo. Quais são as infrações, portanto, de responsabilidade do condutor? O condutor responderá pelas infrações oriundas aí de seu comportamento no trânsito. Aquelas infrações que o condutor responde, que o condutor pratica, né, seus atos praticados, onde essas infrações também sejam sejam lavradas, né, feitas por presunção de veracidade, então responde o condutor. Até porque, quando o condutor não é identificado no momento, essa infração vai para o registro do veículo através da placa, tá? Vai pela placa do veículo. Quem vai responder, provavelmente quem vai responder é
é quem está conduzindo, ou seja, ela vai para o proprietário, mas o proprietário indica quem estava conduzindo, certo? Aí ela vai, por isso que ela é de responsabilidade do próprio condutor, certo? Vale salientar que essas infrações de responsabilidade do condutor, elas são aplicadas por presunção de veracidade. O que é isso? O agente de trânsito observa você passar sem capacete, ou então de chinelos, ou então avançando no sinal vermelho. Ele não tem o que fazer a não ser notificar. Então ele notifica pela placa, presumindo que seria você. Mas se não foi você o dono da moto que fez isso, o dono do carro que fez isso, aí então cabe ao dono, depois que receber a notificação, apontar, recorrer, dizendo qual era a pessoa que estava conduzindo no momento. Aí então, essa pontuação é transferida, né, para a pessoa que estava no momento. Por isso que ela é de responsabilidade do condutor. Também, pessoal, nós temos aí o embarcador da mercadoria, que é a transporte, que é a empresa que embarca, né? E a empresa que transporta. Agora vamos lá. Quando houver alguma irregularidade com a mercadoria e esta mercadoria foi embarcada por um único embarcador, responde a empresa embarcadora, porque foi apenas um embarcador. Quando o problema na mercadoria for mais de um embarcador, então responde o transportador. Suponhamos que você foi em Sobral, comprou uma carrada de ferro em uma loja só. Ao passar pela cancela, tinha uma divergência do peso da nota. Quem vai ser responsabilizado por esta infração é a empresa que vendeu o ferro, certo? Vendeu o ferro. É o primeiro caso onde responde o embarcador. Mas vamos supor que você passou ali você comprou ferro e comprou cimento. Comprou ferro em um depósito, cimento em outro depósito. Ao passar pela cancela, deu um problema de divergência de peso. Então, nesse caso, foram duas empresas que embarcaram. Não tem como punir duas empresas embarcadoras. Nesse caso, pune apenas a empresa que está transportando, tá bom? É isso, o cenário é esse. Vamos lá, para você que daqui a pouco vai estar de PPD, preste atenção. Você emprestou sua moto para alguém, para um colega, você está de PPD, emprestou a sua moto para alguém dar um rolê, a moto está no seu nome, e esta pessoa andou sem capacete, passou na frente do guarda sem capacete. O agente de trânsito não deu para parar, apenas notificou pela placa. Então vai uma infração gravíssima para você no seu prontuário, porque tecnicamente o agente subjetivou que fosse você, ele presumiu que fosse você, tá? Então, quando você receber a notificação, dando conta que naquele dia, naquele horário, você cometeu essa infração, você vai lembrar, não fui eu, foi fulano de tal. Chama ele, pega a habilitação dele, se ele não tiver, ele se vira para arranjar alguém, certo? Apresenta esta pessoa como condutor e a próxima notificação de multa vai para a pessoa indicada e não para você, porque esta infração foi feita por presunção de veracidade, o condutor não foi identificado e não era você. Tem 15 dias, se você não recorrer, já era, tá? Então você pede sua PPD. Outra coisa, sua moto está irregular. Segundo caso agora, o proprietário responde. Você está de PPD e a sua moto está atrasada no licenciamento. Você empresta para alguém habilitado dar uma volta. O cara parar numa blitz. Então a sua moto vai ser recolhida, a infração vai ser gravíssima e você vai perder a sua PPD. Por quê? Porque documento
e equipamento do veículo, responde o proprietário. O teu colega pode até chegar assim: você guarda, por favor, o meu amigo aí está de PPD, o senhor pode botar essa infração para mim? O que é que o agente de trânsito gentilmente vai dizer? Senhor, documento e equipamento, responde o proprietário. Então não era, você já perdeu o seu PPD. Mas eu vou recorrer para o governador, não sei o que, faça, mas você já perdeu, tá bom? Porque a lei já está dizendo que você é o responsável pelo equipamento e documento. Pessoal, tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Até aí nós entendemos, pessoal, todo esse contexto? Ótimo, muito bem. Ok, estou aproveitando aqui que no áudio, estou gravando para o meu canal do YouTube, tá? O canal é do Trânsito. Eu estou aqui dando esta aula e estou gravando aqui também, para logo esse vídeo vai estar lá no YouTube, tá bom? Canal Edutrânsito, beleza? Tranquilo, pessoal? Então esse foi o nosso assunto, né? Agora, com relação aí às responsabilidades e conceitos iniciais sobre infrações de trânsito. Bom, o que é, portanto, o AIT, né? O AIT é o auto de infração de trânsito, é aquele bloquinho que o agente faz lá as anotações, tá? Quando ele te aborda, ele nota, ele faz para esse aquele AIT, aquele documento, aquele bloquinho que vai servir de prova, né, legal, de que você cometeu a infração, tá? Ocorrendo a infração, evidentemente, previsto no CTB, será lavrado o auto de infração de trânsito, né? O auto de infração de trânsito, que é o AIT. Lavrar o AIT significa preencher o AIT, tá? Então ele vai preencher com alguns campos obrigatórios. Por exemplo, informações como a tipificação da infração, qual foi a infração cometida, qual foi o artigo que ele infringiu, tá? Está lá, tem que estar bem explícito. Local, data e hora do cometimento da infração. Onde foi? Foi rua tal, quilômetro tal, da rodovia tal. Tem que ter o local especificado, bem explícito. Também a identificação do veículo, né? Placa, marca, espécie, pelo menos a placa do veículo, né? Sem ela você não consegue identificar o veículo, tá bom? Identificação da autoridade, do agente autuador ou equipamento fiscalizador. Se for um equipamento radar, né, se for um fotossensor, vai ter que dizer o número do equipamento e a sua localização. Também a assinatura ou o prontuário do condutor, se possível. Pessoal, entenda bem. Se o seu nome estiver no prontuário, se você assinar o prontuário e der a sua habilitação, beleza, a notificação vale. Se você não assinar, se você não der o seu prontuário, certo? Ela vale do mesmo jeito, porque a notificação vai pela placa. Não tem como, tá? Mesmo que você não assine, mesmo que você não dê o seu documento, ele vai notificar pela placa. E aí, se você não for o dono do veículo vai até você depois. Se você for o dono, se o veículo tiver no seu nome, então já era. Tá bom? Tranquilo? Outra coisa interessante, outro aspecto. Assine o AIT. Assine. Certo? Aliás, exija o AIT. Se você for notificado mediante uma abordagem cara a cara com o agente, peça uma cópia do AIT. Não vai nessa dizer assim, não, mas eu dou o papel aqui, pode ir. Não, exige o AIT. Por quê, pessoal? O AIT é um documento oficial, tem que estar bem preenchido, não pode ter nenhuma rasura, nenhuma falha. Nenhum desses campos obrigatórios devem estar vazios, sem preenchidos ou mal preenchidos. Então, se o cara errar, se o agente errar o AIT,
trocar a letra do seu nome, colocar o seu nome errado, ou fazer algo dessa natureza, deixar um campo obrigatório sem preencher, isso já é uma prova para você pedir a contestação desse AIT. Então ele é uma prova até mesmo para você recorrer contra esta multa. Então pegue uma cópia, é direito seu, tá bom? Porque ali naquele AIT pode ter uma falha. Em cima desta falha você ganhar o recurso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem.